Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao quarto domingo do tempo comum. Eu quero acolher você que está chegando. Estamos ao redor da palavra de Deus. Deixe aí seu joinha, seu like, se inscreva. Peça uma oração. Eu quero rezar por você. Deus te abençoe. Você não está sozinho, não. Deseje caminhar com Deus. Encontre a conversão nessa palavra proclamada. Eu, com essa liturgia, desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Vai rezar a palavra, peça uma graça. Peçamos juntos. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Hoje nós rezaremos minha leitura do livro de Sofonias, capítulo 2, verso 3, capítulo 3, de 12 a 13. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade, achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porais sua esperança, o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Será apacentado e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 145, 146. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Se uma leitura está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Considerai vós mesmos, irmãos, como foste chamado por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para assim confundir o sábio. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para assim confundir o que é forte. É graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Hoje chegamos ao quarto domingo, rezamos as bem-aventuranças. Elas são uma parte muito importante da Bíblia. Por que, diácono? Porque Jesus, ele faz o mesmo gesto que fez Moisés ao pegar os 10 mandamentos. Hoje, ele nos entrega 9 novos mandamentos, 9 bem-aventuranças, 9 felicidades. E todas as 9, ele confirma: quem fizer deles é o reino do céu. Jesus diz os porquês das promessas, das bem-aventuranças, das felicidades. É a vivência da comunhão minha, sua, com Jesus. Jesus, ele deseja que sejamos todos nós bem-aventurados, que sejamos todos nós felizes para um dia encontrarmos os céus. O profeta Sofonias, ele pregava já há mais de 600 anos antes de Cristo, e pregava para aquele povo que vinha da Babilônia. Era um grupo pequenininho, ou seja, era o resto de Israel que retornava do exílio. E o profeta Sofonias, ele pede para todos: busquemos a Deus, nos convertamos, nos voltemos para o caminho do Senhor. Naquela época tinha uma crendice que Deus iria derrubar o trono dos poderosos, como nos fala o Magnífica. E tudo ia nesse sentido. Um dia Deus vem fazer a justiça com aqueles que são maltratados, humilhados, né? E para tanto, eu tenho que praticar a justiça para que a vontade de Deus prevaleça e para praticar também a humildade. Os preceitos desse povo seria praticar a justiça onde, diácono? Onde se pratica a justiça? Na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, com seus amigos. É por isso que vai nos falar hoje o Salmo 145. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer para a gente lá no verso 26 seguinte. Domingo passado, Paulo nos falou que havia uma grande disputa. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro, outros eram de Jesus Cristo. É o que acontece hoje em dia nas nossas igrejas. Um é do padre fulano, outro do padre ciclano, o padre mandou lá atrás do padre. E Paulo diz, a dinâmica não é essa. E o povo precisa mudar essa visão. Fala naquela época e fala hoje também. Observe como vocês foram chamados por Deus. Não foi pela inteligência, não foi pela riqueza de vocês, não foi pelo conhecimento, não foi pelo poder. Deus escolheu os pequeninos para confundir os grandes. É o que fala o Papa Francisco. Não esqueça de onde Deus tirou você, da sua origem, da sua paróquia. Aí a gente, às vezes, porque arranja um emprego, passa num concurso, faz um mestrado, passa no vestibular, né? Ah, vou deixar a igreja porque não tenho tempo mais para Deus. Olha, quanto mais eu tenho consciência, mais nós podemos contar que nós nos gloriamos em Deus, porque tudo vai passar. Então, valorize o que Deus vai te dando pela graça, dia a dia, e nunca pelo teu esforço, nunca pelo teu conhecimento, nunca pelo seu domínio. Olha, a matemática de Deus é diferente da nossa. Quando Jesus
vai escolher alguém, ele não vai nas universidades, vai não. Não estou falando nada da universidade, pelo amor de Deus, né? Mas Jesus quer, não é o conhecimento, ele quer a sabedoria. Que muita gente que está ali não está com sabedoria. Tem conhecimento, mas não sabe escolher a graça de Deus. Vai pelo seu esforço, vai pela sua grandeza, pela sua inteligência. E nós temos que ir até Deus pela graça. É o que nos conta hoje Mateus, no início do sermão da montanha. Jesus fala nas bem-aventuranças. Aqui Jesus está falando, bem-aventurados os pobres em espírito. Não é a pobreza material, não, calma, né? Nem da riqueza que torna alguém infeliz. Tem nada a ver. Para ser pobre em espírito, eu e você, minha irmã, meu irmão, temos que olhar para a cruz e ver o esvaziamento de Deus, de Jesus de Nazaré. A palavra diz que Deus, Jesus mesmo sendo Deus, esvaziou-se a sua condição divina. Para que diabo? Para assumir a minha e a sua humanidade. Portanto, pobre em espírito é aquele que se esvazia da sua inteligência, se esvazia das suas posses, se esvazia do seu conhecimento. Pobre em espírito não é a mesma coisa que pobre de espírito. O pobre de espírito é aquela pessoa que diz assim: eu fiz, eu posso, eu falo, para mim o que eu falar já basta. Olhe, quem se glorie de Jesus, se glorie no Senhor. Essa é a nossa bem-aventurança, essa é a nossa felicidade. E a felicidade suprema é quem nos dá Jesus. Jesus, ele é o bem-aventurado. É Jesus que em Jesus estão as 9 bem-aventuranças, essas 9 felicidades. Então, o que é que Jesus faz para dar essas felicidades para mim e para você? Ele sobe ao monte e se senta. Ali é a postura do mestre. Você faz isso todo dia? Sobe no seu monte, se senta para falar com Deus? É assim? O monte é o lugar da sua oração, é o lugar das decisões. O alto do monte foi no monte que Moisés pegou os 10 mandamentos. Onde é o seu monte na sua casa? E Jesus vai dizer para uma multidão e começa a ensiná-los. E quem se aproxima de Jesus? Primeiro os discípulos, depois aqueles que querem, os apóstolos, né? Depois toda a comunidade. Os discípulos são aqueles que fizeram a renúncia. Para que diácono? Para andar com Jesus. Aqui está eu e você. Muitas vezes renunciamos tantas coisas para estarmos na casa de Deus, para estarmos evangelizando, para visitar o próximo. Os discípulos são aqueles que dão a preferência ao seguimento de Jesus. Então ele fala assim: bem-aventurados os pobres, os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, os castos, bem-aventurados os perseguidos. Aqueles que são injuriados também são bem-aventurados. A santidade é uma forma de eu e você caminhar. Não é traduzir a fé do meu jeito, mas do jeito de Jesus. E as bem-aventuranças, as felicidades, é o próprio Jesus, o santo por excelência. À medida que nós vamos, eu e você, recebendo os sacramentos, nós vamos ficando bem-aventurados, nos tornando felizes por dentro. O mundo interpreta a bem-aventurança como uma tragédia, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, eu e você, nós interpretamos como fonte de felicidade. Jesus diz que tudo é vitória. Enquanto o mundo nos mostra uma derrota,
Jesus nos mostra a vitória. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Aonde, diácono? No céu. Porque nós enquanto igreja, todos os domingos vamos à missa. E lá na missa nós escutamos a palavra de Deus e recebemos Jesus. Para nos tornarmos bem-aventurados. E quem são os mansos, diácono? Os mansos não é aquele que diz assim, bateu, levou, está errado, eu ajo por impulso. Não, haja não. Os mansos é aquele que, quando aparece a tempestade, reza uma Ave Maria, vem Espírito Santo. O manso é aquele que alcança em Deus a serenidade. Manso é quem alcança paciência. Os impacientes não conseguem estar bem com as pessoas. Por quê, diácono? Porque são descontrolados. Tem gente que fala assim, eu falo na lata, eu não levo o desafio para casa, agora a partir de hoje quem falar leva. Cuidado. Ser sincero não é ser grosseiro, não é machucar a pessoa. Jesus fala também na bem-aventurança da fome e sede de justiça. Justiça não significa vingança. Não é olho por olho, dente por dente. Justiça é ser misericordioso. O Pai perdoa, o Filho perdoa também. Lembra de Jesus na cruz? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Diga isso também. Olha só, e quando eu estou preso, não significa que eu tenho que sofrer para me ressocializar. Não, isso não é justiça. Ou você aprende a superar aqueles males que lhe feriram, ou vai continuar sofrendo a vida inteira. Bem-aventurado é quem promove a paz. A paz não é a ausência de guerra. Não é construir muros da paz. A paz, eu construo pontes para que todos possam passar e se encontrar com a luz. Transmitir aos meus a felicidade que nós vemos em Jesus Cristo. Olha só. E a paz, nem a sexualidade, nem a briga, nem as intrigas, nem eu explodir, isso vai me trazer felicidade. Não. O que me traz felicidade é eu pensar como pensa Jesus. Então peçamos a Deus a graça de eu e você sermos felizes. Felizes e plenamente em Jesus, e que possamos viver a bem-aventurança no nosso dia a dia. Tua graça nos basta, Senhor. Hoje quero dar bênção a vocês sobre todos os sacramentais que você coloca à disposição para ser abençoado. A água, o texto, a Bíblia, o escapulário. Rezemos juntos. Deus nosso Pai, vós que sois Criador de todas as coisas, pela encarnação do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, restituísse dignidade a todas as coisas que criaste. Nós te apresentamos esses objetos, sinal da vossa bênção e da vossa graça. E todos que usarem com fé por Cristo nosso Senhor, sejam abençoados e aumentados a sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Bom domingo.